Olá e sejam bem-vindos a um dia caótico na minha vida. Este é o tema do vlog de hoje, porque eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. Agora são 4 horas da tarde. E eu ainda nem comecei. Enfim, vou mostrar algumas metas de leitura que eu tenho pra hoje e preciso intercalar essas leituras com o trabalho, por mais que as leituras também sejam trabalho, mas eu também tenho um trabalho. E aí a gente vai tentar fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo pra tentar cumprir as metas. Enquanto isso, eu só queria ter a vida dessa aqui. Essa semana eu inicio a leitura do clássico do mês, na verdade dos clássicos do mês, lá do Clube de Leitura. É o primeiro link que eu deixo aqui no box de descrição. E aí um dos clássicos desse mês é Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro que eu já li, então eu vou reler ele. E aí tenho essa meta aí pra hoje, de ler o máximo possível que eu conseguir dele. Estou relendo também... Nossa, agora que eu percebi que eu tenho 3 releituras pra hoje. Enfim, estou relendo Rainha das Sombras, que é o volume 5 de Trono de Vidro. Tô bem aqui no comecinho, a meta é ler 50 páginas por dia, começando hoje até semana que vem. Bem devagar, assim. E essa semana eu já queria dar continuidade à minha releitura de Outlander, pegando o segundo volume. Só que eu ainda nem terminei o primeiro. Então, eu tenho umas 200 páginas ainda pela frente, e eu sei que dentro do meu ritmo eu levo 3 horas pra ler 100 páginas. Então, 6 horas no total, porque faltam 200 páginas. Matemática básica. Então, eu preciso dividir essas 6 horas entre hoje e amanhã, porque o meu Divertidamente da Ansiedade planejou que dia 17, ou seja, depois de amanhã, eu vou ter que iniciar Outlander 2. Só que eu ainda não terminei esse aqui. Com isso, o meu Divertidamente não contava. E aí eu ainda tenho uma leitura pendente de um outro vlog que eu tava gravando, que eu queria finalizar essa série de Rastros de Sangue, mas ainda não consegui ler o último volume. Acabei de finalizar o primeiro hoje de manhã. Hoje é segunda-feira, dia 15, caso eu ainda não tenha falado. E aí agora eu tô aqui com o calendário do que eu tenho que fazer pro trabalho. E eu vou tentar intercalar aí. Acho que eu vou tentar fazer, tipo, 1 hora de leitura. Aí eu faço meia hora de trabalho. Prioridades. E aí eu vou fazendo assim, até a hora que eu aguentar. E aí talvez a cada 2 ciclos de 1 hora de leitura e meia hora de trabalho, eu faça um intervalo de 15 minutos pra fazer absolutamente nada. Que eu possa me dar ao luxo de ficar fazendo absolutamente nada por 15 minutos. Vamos ver como as coisas vão acontecendo. Então sejam bem-vindos a mais um vlog caótico na vida de uma leitora que tem 2 trabalhos pra pagar um dos trabalhos. Uma hora e meia depois da atualização anterior, ou melhor, do início deste vlog, eu terminei de passar os vídeos pro computador e eu estou desde aquela hora esperando os vídeos serem transferidos, porque demora mesmo. E aí nessa de ficar esperando, eu já consegui cumprir a primeira meta de ler as 50 páginas de Rainha das Sombras. Então foi aí 1 hora e meia, 54 páginas na verdade, pra não terminar no meio de um capítulo. E agora eu vou lanchar enquanto envio um vlog exclusivo pro pessoal do Catarse. E aí depois eu vou tirar mais 1 hora de leitura. Talvez eu pegue Memórias Póstumas de Brás Cubas pra ver como é que vai ser meu ritmo. E aí depois dessa 1 hora de leitura eu já passo pra meia hora de trabalho. E aí a gente começa o ciclo oficial que eu propus no início do vlog. Então vamos lanchar, que minha barriga já tá aqui quase me dando um tapa na cara.
profundamente arrependida de ter pegado esse livro nessa edição pra ler. Eu estou morrendo de rinite por causa desse livro. A capa dele é de tecido, então, tipo, acumula muita poeira, por mais que eu limpe meus livros com uma certa frequência. Do momento que eu peguei esse livro pra mostrar pra vocês no vlog, até agora, eu não parei de espirrar. Meu nariz não parou de escorrer. E eu tô assim, sem saber o que fazer, porque se eu continuar lendo esse livro nessa edição, eu não sei o que vai ser do meu nariz, se ele vai chegar inteiro no final dessa leitura. Eu devia ter comprado uma edição nova pra reler esse livro. E agora eu tô até cogitando pegar um e-book dele. Assim como eu também vou ler Vidas Secas em e-book. Mas é porque realmente eu não tenho nenhuma edição de Vidas Secas por aqui. Mas esse daqui, minha garganta tá tampada. Meu nariz tá completamente entupido. Socorro. Mas enfim, consegui ler por 1 hora. Sobrevivi 1 hora de leitura. E eu li 29 páginas. Só que agora, por causa desse negócio da rinite atacada, eu estou com zero vontade de pegar esse livro de novo pra ler. De abrir esse livro na minha frente de novo. Então eu não sei o que eu vou fazer agora. Acho que eu vou trabalhar mais um pouquinho, né? Porque, como eu falei, depois de 1 hora de leitura eu vou fazer meia hora de trabalho. Então, como eu acabei de sair de uma sessão de leitura, agora eu vou fazer uma sessão de trabalho. E aí depois talvez eu pegue Outlander, até meu nariz melhorar um pouco. Ou eu vou ter que ler esse livro de máscara. Começando o dia seguinte, levemente renovada da crise de rinite do dia anterior. E pra dar um tempo, assim, pro meu nariz melhorar mais um pouco, eu vou de Outlander, 3 horinhas de leitura, 3 sprints de 1 hora, com uns 10 minutos aí de intervalo pra não me distrair muito. E depois eu vejo se eu pego, acho que vai ter que ser Memórias Póstumas de Brás Cubas, pra tentar já dar uma boa avançada nele. Eu vou ver se eu passo um pano, uma escova na capa dele pra tirar essa poeira que, né, me deu o ataque alérgico ontem. Hoje não vou intercalar muito com o trabalho, como eu fiz ontem, porque eu já adiantei uma semana inteira de trabalho. Então agora eu fico um pouco mais livre pra aproveitar essa semana. Mas ainda assim eu quero adiantar mais coisa ainda pra ficar com mais tempo livre ainda. Porque em agosto as coisas serão tensas e corridas por aqui. Só digo isso. Então vamos lá. 3 sprints de 1 horinha, passa bem rápido. 1 hora lendo esse livro. Eu termino 1 hora de leitura e fico querendo mais. Vamos ver então se eu consigo terminar esse livro aqui hoje. Ontem eu nem peguei nele, porque depois que minha rinite atacou, eu não fui ninguém. 4 horas da tarde. Queria dizer que talvez eu tenha subestimado o tempo que eu ia levar pra ler esse livro, pra terminar. Faltam nem sei quantas páginas. 170 páginas, 160, mais ou menos isso. Eu já li 112 e eu ainda tenho 5 horas de leitura pela frente, mas eu não vou parar enquanto eu não finalizar esse livro. Só resta saber até que horas eu vou com esse livro.
acabei de finalizar a releitura do primeiro volume de Outlander. E, sério, que história simplesmente perfeita. O final desse livro é um misto de coisas, assim, de você não aguenta ler, de tanta coisa ruim que acontece, mas ao mesmo tempo você sente toda aquela... não sei explicar, aquela ligação entre os personagens de que, tipo, não importa o que acontecer, eles sempre vão estar ali e fazer o que precisar fazer pra sobreviver. E a última cena, assim, literalmente a última cena, eu também acho muito linda. E esse período final, assim, é um pouco mais cansativo de ler justamente por causa disso que eu falei, porque tem muita coisa ruim acontecendo e a autora dá muitos detalhes e você fica com aquela sensação de tipo, meu Deus, isso não vai acabar nunca, esse sofrimento, e o menino não tem um segundo de paz. O menino, no caso, o Jamie, não tem um segundo de paz. A cada 50 páginas ele é levado preso, torturado e não sei mais o que. E você vai ficando agoniado, assim, tipo, pensando quando é que as coisas vão dar certo. E, enfim, maravilhoso. Claire, maravilhosa. Eu fico imaginando se fosse outra personagem no lugar da Claire, assim, porque ela era enfermeira, né, na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Não bastasse isso, ela não foi criada ali com as regras da sociedade, porque ela foi criada com o tio, que era arqueólogo, e, tipo, meio que tava cagando para as regras de etiqueta. Então a Claire foi criada ali no meio das viagens e das expedições que o tio fazia, e ela aprendeu muita coisa, tanto com essa questão de ser enfermeira, quanto nas viagens com o tio, e a experiência dela também na guerra vai ajudar muito aqui, já tá ajudando. Então, assim, eu fico imaginando se fosse outra personagem, uma personagem ali toda criada, assim, nos moldes, a criança que foi criada pra crescer, casar, formar família e morrer e ficar ali igual um manequim, assim. Não ia ter dado certo, ia ter acabado no primeiro livro, porque ela ia morrer na metade do livro. Muito bom. E agora eu vou já começar o segundo volume, porque já era... Na verdade, hoje é o dia que eu tenho que começar. E eu tenho... Hoje ou ontem? Acho que é hoje mesmo que eu tava programada pra começar. Então eu tenho que ler 100 páginas desse livro aqui, porque eu vou continuar fazendo esse esquema de 100 páginas por dia. E, aproveitando que eu estou relendo Outlander, eu também tenho outra releitura aqui, que eu vou acabar mostrando pra vocês aqui nesse vlog, que é Rainha das Sombras. Então, também estou relendo este livrinho aqui. E esse aqui eu tô com uma meta um pouco menor, 50 páginas por dia, mas eu não li ontem. Então eu ainda tenho que ler 100 páginas desse livro aqui também. E eu nem sei quantas páginas eu li desse daqui hoje. Eu comecei cedinho hoje, por 9 horas da manhã. Eu já tava com a cara enfiada nesse livro e fui terminar lá pelas 3 da tarde. Antes das 3, assim, pontualmente. Então, é isso. Agora que eu finalizei essa leitura, me deu um gás aqui pra continuar as outras leituras que eu tô fazendo. E eu estou relendo Outlander porque eu quero continuar lendo a série, porém eu quero as informações frescas na minha cabeça. Aí você pergunta, por que você não assiste a série? Por mais que a série de Outlander seja fiel, tipo, não é 100% fiel, mas é muito fiel. Tanto que agora, no finalzinho desse livro, eu percebi algumas coisas que a série não seguiu muito bem. Por exemplo, agora eu tô assistindo a segunda temporada da série. Não queria ter assistido a segunda temporada antes de ler o segundo livro, mas não resisti. Eu tava tão imersa, tão fissurada por esse universo aqui, que eu acabei me rendendo e tô reassistindo a segunda temporada também. Tem duas coisas que acontecem no final desse livro que meio que só vão acontecer na segunda temporada, mas acontece no primeiro livro. Então, assim, inclusive um discurso que o Jamie faz pra Claire, contando de uma coisa que aconteceu com ele, de como ele se sentiu. Tipo, eles ficam episódios e episódios e episódios da segunda temporada se remoendo por causa disso. E aqui, tipo, acontece super rápido. Ele conta pra ela tudo que aconteceu, eles se entendem ali super, super rápido, aparentemente.
mas na série demora muito. Tanto que eu já devo estar quase no final da segunda temporada. E só agora que aconteceu isso lá. E aqui já aconteceu. Então, assim, detalhes assim, mas como eu disse, o discurso, né, as palavras que ele usa são exatamente as mesmas que estão aqui no livro. Só... Ai, puxei um fiozinho. Só o tempo mesmo que acontece que foi diferente. Mas, sério, eu fico chocada com o quanto a série é fiel. Há alguns anos eu não tinha tanto esse costume de reler livros, eu achava perda de tempo reler uma história que eu já conhecia. Eu ainda não releio, assim, tantos livros só nessas questões, assim, quando são livros de série e eu quero continuar a série, aí eu releio. Ou, sei lá, se eu tiver com muita saudade mesmo da história, ou se for um livro que eu gosto muito, mas eu também não releio com tanta frequência. Tipo, li o livro esse ano, vou reler no próximo ano, exceto o Retrato de Dorian Gray. Mas, no geral, eu quase não releio livros, mas quando eu releio é pra esses casos, assim, de série. Então é isso. Estou com essas duas, não. Estou com 3 releituras. Estou com 3 releituras em andamento, porque eu também tô relendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas é porque eu coloquei ele como leitura lá do clube. 3 releituras no mês de julho. Socorro. Mas então é isso. Já fiz uma pausa maior aqui agora pro lanche, e agora eu vou retomar então as leituras do dia com Rainha das Sombras. Eu sei que eu levo mais ou menos 1h30 pra ler 50 páginas desse livro. Então, se eu preciso ler 100 páginas, 3 horas. Só que eu tô em dúvida se eu faço um sprint de 1h30 direto, e aí eu faço 2 sprints de 1h30, ou se eu faço 3 sprints de 1 hora. Não sei o que pode ser mais... o que pode render mais. Eu não me importo de ficar 1h30 lendo Trono de Vidro, porque é uma das minhas séries de fantasia favoritas, mas pode ser um pouquinho cansativo, ainda mais agora no final do dia, que eu já tô mais assim, os olhos estão meio saturados de ver letrinhas miúdas, então talvez eu faça 3 sprints de 1 hora, que vai ser menos cansativo, posso fazer mais pausas, descansar mais entre as sessões de leitura. E aí depois eu vou pra minha leitura de Outlander. Esqueci de mencionar que esses 2 livros fazem parte da minha TBR, da Maratona Literária de Inverno. Então, Trono de Vidro tá em qual desafio mesmo? Acho que Trono de Vidro nem tá na minha TBR, mas a Libélula no Âmbar tá como livro encalhado, que na verdade esse volume 2 em si não é encalhado, mas a série, no geral, está levemente encalhada. E enfim... mesmo que Trono de Vidro não esteja, ele acaba se encaixando em algum desafio, por exemplo, o de continuação de série. Tá aqui. Tinha colocado outro livro pra cumprir esse desafio? Tinha. Mas eu vou mudar, porque, enfim. Inclusive, acabei de cumprir 2 desafios lá das tarefinhas diárias no site da maratona, que são ler 50 páginas, no caso eu já li muito mais que isso, e fazer... acho que 2 ou 3 sprints de 1 hora. Acho que são 2 sprints de 1 hora. Já fiz um monte também. Fiz uns 5 sprints de 1 hora e já. Então, já cumpri essas 2 tarefinhas. Ia cumprir agora a atividade de acompanhar uma live, né, de sprints. Só que não vai rolar. Porque, enfim, não gosto muito daquela sessão ali de conversa. Porque às vezes eu quero continuar lendo. E aí a conversa me distrai, mesmo que esteja no mudo. Porque eu vejo que as coisas estão se mexendo, o chat tá mexendo. E eu não consigo prestar atenção na leitura. Então, não vou participar da sessão de sprint. E vou ficar só com essas 2 atividades mesmo. E seguir com as minhas sessões de sprint pessoais aqui, eu comigo mesma. Ontem me deu a louca e eu resolvi trocar as cores do meu color code de Trono de Vidro, porque eu não tava gostando de como as cores estavam ficando aqui do lado. E aí resolvi trocar, não troquei todas, tipo, essa daqui continua a mesma, essa daqui continua a mesma, essas 2 continuam a mesma. Essa daqui eu mudei, mas, tipo, a cor é a mesma, eu só mudei o tom. Essa aqui também a cor é bem parecida com a que tava. Essa daqui eu não mudei, só troquei o formato do post-it mesmo. E essa daqui eu mudei também, era um pouquinho mais escuro. Vou mostrar como é que tava antes em outro livro. No caso, que Herdeira de Fogo.
Pra começar, bagunça, né? O tamanho da lapa de post-it aqui no meio da página. E aí, vou tentar deixar ele parado aqui. Olha a diferença. A diferença do negócio. Tipo, esse rosa aqui não tava ornando, esse vermelho tava muito chamativo. Os outros até que estavam ok, tanto que eu não mudei muito, como eu falei, né? E aqui do lado tava ficando assim, ó, tá vendo? Os pontinhos vermelhos e os pontinhos salmão ali me incomoda. A maioria é azul porque, enfim, o livro é da Celina, né? A maioria dela. Mas eu acho que vai ficar bem melhor agora. Por mais que não tenha mudado muita coisa. Ó, tá vendo que o vermelho ainda tá chamando bastante atenção, mas pelo menos ele é um pouco mais escuro. E o vermelho é do Dorian, porque na minha cabeça o Dorian é vermelho. Então, enfim, ficou assim. E eu queria acrescentar mais cores. Esse da Elide aqui não tinha, tive que acrescentar porque ela tá, enfim, ganhando destaque. Eu tinha que acrescentar também o da Lisandra, que eu sei que ela vai ter um destaque aí nos próximos livros. Já tá tendo um pouco. E tem uma outra personagem, mas eu acho que ela não vai ter tanto destaque assim, então acho que não vai precisar. Mas eu queria acrescentar aí mais essas cores. Quer dizer, uma cor só, né? Enfim. Ontem eu consegui ler as 100 páginas. E hoje eu já vou ler as 50 páginas de hoje pra não deixar acumular mais nada. E o engraçado é que cada livro tem o seu color code. Por exemplo, Lâmina da Assassina, ele ficou todo clarinho assim, ó. Porque, enfim, não tava pensando muito em separar as coisas, é mais focado na Celina mesmo, então deixei tudo azul. Aí o primeiro volume, eu considero esse aqui primeiro. A Lâmina da Assassina é o 0, esse aqui pra mim é o primeiro. E aí já tá assim. Aí ficaram com essas cores aqui. Dá pra ver que já tinha esse laranjinha, mas era pra outro personagem. Tinha um post-it também pra cenas engraçadas, que é uma coisa que eu tô sentindo falta. Agora, nesses outros livros, é uma cor que eu quero acrescentar também. Mortes, quotes, plots, coisas sobre magia e sobre o mundo. Celina, Dorian, Kael e outros personagens aqui. E aí ficou assim. Esse aqui até que tava bonitinho. Aí o segundo volume, Coroa da Meia-Noite, já ficou um pouco mais predominantemente azul. Não sei o que houve, mas aqui não tem nada. Não, tipo, simplesmente não tem um color code aqui, eu só fui marcando. E acredito que a maioria desses azuis aqui, então, é da Celina, plot, o roxinho é quote, magia, tem pouco Dorian também, que é o vermelho. Aí tem esse verdinho aqui também, ó, que é para cenas engraçadas. Então, preciso acrescentar essa cor, esse código no livro que eu tô lendo agora. Porque como não tem a cor das cenas engraçadas, eu acabo marcando com a cor do personagem que tá envolvido naquela cena. Aqui em Herdeira do Fogo foi o que eu acabei de mostrar, né? Que ficou esquisito, que eu não gostei, e foi por isso que eu resolvi trocar as cores. Mas então, cada livro tem uma combinação de cores diferentes, mas agora eu vou tentar padronizar até o final. Vamos aproveitar que a gente tá falando de color code e fazer o do volume 2 de Outlander, que eu ainda não comecei a ler, mas eu vou usar basicamente as cores dessa cartela aqui, porque eu acho que são as cores prontas já, que tem aqui na capa. Então a gente tem o vermelho, tem uns tons terrosos, uns tons mais escuros. Não vou usar muita cor não, no máximo 3 ou 4 e tá ótimo. E aí eu vou colocar aqui nessa primeira página. Eu não vou definir muito bem ainda pra que vai ser cada cor, porque eu quero ver o que vai ter mais que eu vou querer marcar. Porque aí, dependendo, eu uso uma cor, uma cor assim que eu não quero gastar muito, pra coisas que não vão ter muito. E mão de vaca que fala, né? É o que eu tenho minhas cores favoritas e eu não quero ficar gastando minhas cores favoritas. Então, essas 3 cores aqui, provavelmente, acho que eu devo colocar esse amarelinho pro Jamie e pra Claire.
porque na maioria das vezes eles estão juntos, então já vai uma cor só para os dois. E vou deixar, não, na verdade, não, pode ser. Como eu falei, eu vou deixar coisas que eu não vou marcar tanto com cores que eu não quero gastar, né? Então eu não quero gastar muito esse tom de vermelho, porque geralmente é difícil de vir nas cartelas. Eu vou economizar o máximo que eu puder e vou deixar ele pra marcar as quotes. E com esse daqui eu vou deixar pra marcar a história mesmo, coisas importantes da história. E aí, se surgir mais alguma outra necessidade, eu vou acrescentando mais cores. Inclusive, não sei se vou manter essas marcações que eu fiz da primeira vez que eu li. Dá pra ver que elas são mais da metade pro final, né? Porque eu fui percebendo, eu fui sentindo necessidade de marcar algumas coisas. Mas são cenas, assim, acho que da Claire e do Jamie, e algumas frases, alguns trechos que eu achei bonitos, importante de marcar. E talvez eu mantenha pra ter o registro, né, do que eu marquei na primeira vez e do que eu marquei na segunda vez. E aí eu só colo a outra corzinha do lado com a nova marcação. Queria encerrar com a reflexão sobre o quanto o meu humor e a minha boa vontade de fazer as coisas está diretamente ligada ao quanto eu consigo ler no dia. Primeiramente, matemática das garotas, no caso, matemática dos leitores. Se eu não consigo cumprir nem a minha meta de leitura do dia, então eu não li nada. Começamos daí. E ontem eu consegui ler bastante coisa. Eu vou colar do meu caderninho aqui onde eu anoto todas as páginas que eu leio por dia. Ontem eu li um total de 268 páginas. E assim, eu só tirei o dia pra ler, já que aquele dia lá eu tinha, né, feito o trabalho da semana toda, que é o meu trabalho, meu primeiro trabalho que paga o meu segundo trabalho e meu hobby. Então, eu geralmente gosto de tirar um dia, assim, pra fazer tudo isso, pra depois ficar livre durante a semana, porque se alguma coisa de trabalho interromper meus planos de leitura durante a semana, meus divertidamente surta, entendeu? E aí eu jogo tudo pro alto, falo, não quero saber de ler mais nada, não quero saber de fazer mais nada, tudo que eu planejo não dá certo, não vou fazer mais nada, não vou planejar mais nada. Por que eu tô falando isso? Porque por causa do fato de ter conseguido ler bastante, não só ontem, como essa semana inteira até agora, eu tenho conseguido focar nas leituras, e isso tem provado pra mim mesma que se eu largar o celular e abrir o livro, eu consigo. Então, ontem, né, eu consegui finalizar a leitura de Outlander, um total de 166 páginas que faltavam, e eu também consegui ler a meta da segunda, não, da terça e da quarta, né, que a meta de terça-feira estava acumulada, então tinha meta de 2 dias aí, e eu tô lendo 50 páginas desse livro por dia pra levar a leitura um pouco mais devagar, assim, um pouco mais aproveitando, saboreando. E como é uma releitura também, não tenho pressa de saber o que vai acontecer aqui, porque eu já sei. E aí, então, totalizaram 102 páginas de Rainha das Sombras. Eu ainda não li a meta de hoje, vou fazer isso assim que eu finalizar aqui com vocês. E aí, por causa dessas leituras que eu tenho conseguido fazer essa semana, hoje eu tô, tipo, super empolgada pra sentar e ler. E eu queria ter acordado um pouco mais cedo também pra conseguir fazer isso, mas agora já são 2h30 da tarde e eu vou começar a ler agora. E eu vou ficar 100% focada agora, porque mais tarde, de noite no caso, eu vou sair, então eu preciso dar conta de todas essas leituras antes de sair. Senão eu me sinto mal por estar saindo, sendo que eu ainda tenho coisas pra fazer. Então eu preciso focar muito nessas leituras agora. E aí era só isso mesmo que eu queria falar. Se você me vê de mau humor um dia, saiba que é porque as minhas leituras não estão indo bem. Porque se as minhas leituras estão indo bem, eu estou bem. E é assim que minha cabeça funciona.